Antes de responder a pergunta que eu fiz no final do vídeo passado, eu vou responder uma outra pergunta que surgiu aqui. Cecília, essa emancipação, ela acontece como? Muito bem. Eu falei que a emancipação é o instituto através do qual se adquire a capacidade civil antes de se se alcança a capacidade de fato ou de exercício antes de se atingir a idade civil, que é aos 18 anos. Muito bem. A emancipação, ela pode se dar voluntariamente, tá? Os pais podem, reconhecendo a maturidade desse filho, reconhecendo que esse filho, né, se estabeleceu, ele trabalha, ele paga as próprias contas, tudo mais. É possível que esses pais se dirijam ao cartório e façam através de escritura pública, registrada no cartório de registro de pessoas, porque isso vai ficar constando no registro de nascimento desse jovem, tá? Que ele foi emancipado por ato voluntário dos pais, de ambos os pais, em comum acordo. Se houver divergência entre os pais, também pode-se pedir o suprimento dessa manifestação de vontade pelo Ministério Público, que vem complementar a vontade de um dos pais que deseja fazer essa emancipação. E sempre no interesse do jovem, se verificar que essa emancipação aconteceu contra o melhor direito, portanto, buscando tirar vantagem da situação desse jovem, procurando isentar esse pai ou essa mãe de obrigações pecuniárias, tá? Se esse é o interesse que está por trás da emancipação, esse ato pode ser anulado, ok? Então, quando os pais estão conscientes de que esse jovem é maduro e pode gerir a própria vida, eles vão ao cartório de registros de pessoas e fazem, então, através de escritura pública, a emancipação. É o que nós chamamos de emancipação voluntária. A emancipação judicial é aquela em que o jovem, sendo órfão, tem um tutor nomeado judicialmente. E esse tutor, então, entendendo que este jovem pode gerir a própria vida, pode solicitar ao juiz, ou ainda, caso o tutor não o faça, o próprio jovem, através do Ministério Público, que seja competente para a infância e juventude, ele pode solicitar, então, que o juiz o declare emancipado. E aí a emancipação se dará por decisão judicial, por sentença, que será registrada no cartório de registro de pessoas, sendo feita a anotação no registro de nascimento, ok? Por fim, aquelas causas que eu falei no vídeo passado, né? Que são aqui, estão elencadas nos incisos, né? Segundo, terceiro, quarto e quinto do parágrafo único do artigo 5º. Então, o artigo 5º tem um parágrafo único, nesse parágrafo único tem 5 incisos. O inciso 1º trata da concessão voluntária pelos pais ou por decisão judicial, e os incisos 2, 3, 4 e 5 tratam das causas de emancipação legal, quando o jovem, realizando aquilo que está descrito na lei, portanto, nos incisos do parágrafo único do artigo 5º do Código Civil, tá? Quando ele realiza aquele comportamento que demonstra, que atesta que ele atingiu a maturidade e que pode gerir os atos da vida civil, ok? E aí, no final do vídeo passado, vocês me perguntaram sobre a interdição. Pois é, o Código Civil de 2016 trazia que todas as causas de incapacidade absoluta e relativa que fossem diferentes da menor idade, ou seja, da idade inferior à maioridade civil, todas as causas precisariam ser reconhecidas judicialmente, ok? Prodigalidade, embriaguez, vício, tudo, tá? Teria que ser submetido à apreciação judicial e o juiz, através de perícia médica, que definiria o nível de comprometimento do discernimento dessas pessoas, definiria se o sujeito era absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. E o nome desse processo era processo de interdição. O que foi que aconteceu com o novo Código Civil? Ele trouxe ainda essa figura da interdição, só que com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a figura da interdição foi extinta e ficou apenas o processo de curatela, ou seja, a nomeação de curador
para a prática de alguns atos ou de todos os atos da vida civil, ok? De acordo com o que está previsto no artigo 4º, tá? Para os incapazes, relativamente incapazes, ok? Mas, o que acontece? O advento do novo Código de Processo Civil, posterior ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Código de Processo Civil continua regulando o processo de interdição. Então, embora alguns autores entendam que o processo de interdição foi extinto, na verdade, ele deixou de existir durante um determinado intervalo de tempo, que foi a vacatio legis do Código de Processo Civil, mas quando ele entrou em vigência, ele trouxe de volta. Seria uma situação de repristinação, tá? Então, o processo de interdição continua existindo, regulado pelo Código de Processo Civil, e não mais tratado no Código Civil, porque aquilo que dizia respeito a essa matéria no Código Civil foi revogado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ok? Até o nosso próximo vídeo. Até já!